Afinal de contas, por que que pessoas inteligentes procrastinam? Você sabe, empurrar com a barriga, deixar para depois, procrastinar. Já conheceu alguém extremamente inteligente que não consegue colocar os seus projetos em prática? Talvez essa pessoa seja você. Alguém cheio de ideias, cheio de conhecimento, cheio de potencial, não é assim? Mas que vive adiando decisões importantes. Hum, se isso acontece, talvez o problema não seja falta de capacidade. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez você esteja sofrendo do excesso dela. Porque uma das maiores ironias da vida é que pessoas inteligentes frequentemente procrastinam mais do que a gente imagina. Não sei se você sabia disso. Existe uma razão para isso. Pessoas inteligentes costumam enxergar muitos cenários, muitas possibilidades, e isso acaba atrapalhando. Muitas possibilidades, muitos riscos, muitas consequências. Enquanto alguém que, sei lá, vê uma estrada, enxerga um caminho, uma pessoa inteligente enxerga vários caminhos, 20 caminhos. E vem aí uma confusão. Isso pode gerar um fenômeno conhecido como paralisia por análise. Você pensa tanto sobre o que fazer que acaba não fazendo nada. A inteligência, quando não é acompanhada de ação, com certeza pode transformar tudo numa prisão. A neurociência mostra que o nosso cérebro adora o quê? Previsibilidade. Ele busca segurança. Quando você imagina todos os possíveis erros, fracassos, dificuldades, o cérebro interpreta isso como uma baita ameaça, várias ameaças. E aí surge o quê? A procrastinação, empurrar com a barriga. Não porque você seja preguiçoso, não é isso. Me acompanha com o seu café. Não é porque você é preguiçoso, mas porque o seu cérebro está tentando te proteger. O problema é que ele tenta te proteger de algo que ainda nem aconteceu. Pensa em alguém que quer começar um canal no YouTube, igual esse aqui. Eu tenho um canal no YouTube. E me segue aqui, compartilha com os amigos também, aproveitando. Antes mesmo de você gravar o primeiro vídeo, você já imagina o quê? E se ninguém assistir? E se eu errar? E se me criticarem? E se eu perder tempo? E se não der certo? Blá, blá, blá. Quanto e se? Quanta desgraça. Em poucos minutos, a pessoa criou dezenas de obstáculos mentais. Na verdade, são segundos. Então ela conclui o quê? Ah, vou começar depois. Claro, mas o depois raramente chega, porque isso fica se repetindo. A PNL, Programação Neurolinguística, ensina que o significado que a gente dá às situações influencia diretamente nas nossas ações, nos nossos comportamentos, no que você faz. Se você associa uma nova ação ao risco de fracassar, o seu cérebro cria o quê? Resistência. Mas se você associa o aprendizado à evolução, à experiência, a tendência é agir com mais facilidade. Talvez o problema não seja o tamanho do desafio. Talvez seja a forma como você interpreta. Olha que interessante. Jesus Cristo, contou uma parábola muito interessante sobre talentos. Eu já falei dela aqui algumas vezes. Independentemente da crença religiosa de cada pessoa, tem uma lição poderosa ali. Um dos servos recebeu um talento e, com medo de perder, decidiu enterrá-lo. Observa, ele não perdeu porque tentou, ele perdeu porque não usou aquilo que tinha. Quantas pessoas hoje estão enterrando seus talentos por medo de errar? E todos têm talentos. Você tem talento? Por medo de críticas? Por medo de não serem perfeitas? Existe algo que eu aprendi observando pessoas que alcançaram resultados extraordinários. Elas não esperam ter todas as respostas. Elas começam. Elas começam e vão aprendendo durante o caminho. Enquanto algumas pessoas passam meses planejando, outras acumulam o quê? Experiência. Aprendem.
Enquanto algumas pessoas aguardam confiança, outras constroem confiança através da ação, o que é completamente diferente. Olha, recentemente uma pessoa, não vou citar o nome, né, porque ela para não gostar, lá da minha comunidade Arte de Viver Bem, compartilhou algo interessante. Ela passou quase um ano estudando um projeto. Um ano! Até perceber que tinha conhecimento suficiente para começar. Quando ela finalmente deu o primeiro passo, descobriu que seus maiores obstáculos existiam apenas na própria mente dela. Você já viu esse filme, né? Ou com alguém ou com você. Isso acontece com muita frequência, mais do que a gente imagina. Muitas vezes a inteligência produz argumentos sofisticados para justificar a inércia, mas a vida recompensa o quê? Movimento. Tem uma outra passagem que é assim, ó: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies apenas no teu próprio entendimento. Essa é forte, hein? Tem uma reflexão muito profunda aqui. Às vezes a gente pensa tanto que a gente acaba ficando preso dentro da nossa própria lógica, essa conversa fiada da nossa cabeça. Nem tudo precisa ser compreendido antes de ser vivido. Nem toda resposta vem antes da caminhada. Algumas aparecem durante a caminhada. Se você quer desenvolver mais inteligência emocional, faça uma pergunta bem simples: o que eu faria hoje se não precisasse ter certeza total, certeza absoluta? O que é que você faria? Essa pergunta costuma revelar o próximo passo. Aí você já sabe o próximo passo. Porque muitas pessoas não estão esperando mais conhecimento. Elas estão esperando uma garantia que a vida nunca vai dar. Esquece. Senão já já você morre e acaba. Tô falando da tua vida. Acorda. E a verdade é que crescimento exige alguma dose de incerteza. Ok? Se esse vídeo fez sentido para você, escreva aqui nos comentários. Eu escolho agir. E se você deseja aprofundar temas como inteligência emocional, comportamento humano, aprender programação neurolinguística comigo, tem um link aqui na descrição, onde tem o meu WhatsApp. Manda uma mensagem para mim. Quero saber mais sobre a comunidade. Vai ser um prazer te explicar como funciona. De repente você ser meu aluno, me acompanhar nessa jornada. E lembre-se, ó, importante, estamos acabando. O excesso de pensamento pode parecer sabedoria, mas sem ação, até a melhor ideia do mundo continua sendo apenas uma ideia. A inteligência abre portas, mas é a ação que permite atravessar essas portas. Um grande abraço, fique muito bem.